capítulo 10, lá fala que essas nações, elas vieram contra Josafá, mas Deus não permitiu que eles tivessem sido destruídos ainda, porque não era o momento, mas porque era o momento da conquista de Israel. Mas agora, era o momento de Josafá vencê-los. E agora era uma guerra desleal. Por que era uma guerra desleal? Porque nós tínhamos agora, irmãos, 3 nações. A gente veio falar de guerras no Oriente Médio, guerra de Israel contra o pessoal da faixa de Gaza, na Cisjordânia. Nós ouvimos muita notícia de países contra países. E é uma desigualdade muito grande. Quando você vê 3 pessoas batendo no 1, você já fala que é covardia. Agora você imagine 3 nações fortes contra uma nação. É uma guerra desleal. Assim também, irmãos, muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes acontece com aquele que tem negócio. Ele passa a ter uma concorrência desleal. Na nossa batalha profissional, nós também, às vezes, nós estamos em desigualdade, porque nós temos pessoas vindo contra nós, lutando contra nós, em desigualdade, de forma desleal. O inimigo, ele levanta lutas desleais, irmãos, nós temos que entender isso. Ele levanta guerras cruéis, como se fosse o quê? Uma sentença de destruição definitiva. O inimigo, ele levanta situações para dizer assim para você, olha, agora você não tem mais chance. Agora acabou o seu momento. Dessa agora você não passa mais. Você passou aquela? Passou, mas esta agora não. Por quê, irmão? Porque todo o levante do inimigo, cada vez que ele levanta uma situação, ela é mais forte do que a que você venceu. Ele não vai mandar uma situação que você já venceu. Por quê? Você vai. Eu já venci aquela, agora vem um tal, é fichinha. Então ele sempre levanta guerra desleais. São situações que vêm aos montes contra nós. Parece uma avalanche que vem contra a nossa vida. Mas nós temos que atentar e o que foi que Josafá. Josafá, ele teve medo. Ele teve medo. Porque ele sabia que com o número de soldados que ele tinha, ele não tinha como vencer aquela guerra. Nós, irmãos, na maioria das vezes, temos situações em nossas vidas que não tem como a gente vencer sozinho. A gente precisa de um reforço. E onde que está o nosso reforço? E onde que está o nosso refúgio? E onde que está a nossa fortaleza? É no Senhor. E foi exatamente isso que Josafá fez. Ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele fez ainda algo muito melhor ainda. Ele apregoou durante aquele período um jejum em todo o território de Judá. Ele disse, não sou eu, essa guerra não é só minha. Eu, como rei, não sou aquele que vai lutar sozinho. Mas o povo também vai ter que buscar o Senhor. Todos vão ter que buscar o Senhor, para que o Senhor se levante e venha nos ajudar a enfrentar os inimigos. O Senhor está pronto sempre para te ajudar, amém? Amém. O Senhor está sempre pronto para tirar você da situação mais incômoda que você esteja passando. Porque o Deus, a palavra disse, o próprio Senhor Jesus disse, Pai, eu não quero que vos tire do mundo, mas que livre do mal. O Senhor é o nosso refúgio presente. Amém. Aleluia. Amém. E Deus era refúgio presente na vida de Josafá. Só que para Josafá, irmãos, ele ter a vitória sobre aquelas 3 nações, foi necessário ele aprender algumas lições importantes para que a vitória acontecesse. O que acontece quando nós recebemos a notícia ruim? A primeira coisa que nos impacta é chamado medo. E quando nós recebemos a notícia ruim, a primeira coisa que acontece depois do medo é que você paralisa, você fica em estado de choque, a depender da situação que você receba. Porque a notícia, ela pega você no momento que você não está pensando nada sobre isso.
porque vem de impacto, vem com força. É como um acidente, ele vem batendo forte. E você recebe um impacto, vem o medo e ao mesmo tempo você se paralisa. Josafá aprendeu que ele não podia deixar que o medo paralisasse ele. Ele precisava ir para a guerra. Não havia como. Então eu quero dizer para essa noite que não deixe que o medo te paralise. Amém. Levante a tua cabeça, erga a sua voz diante do Senhor e vá para a guerra. Vá para a guerra. Porque a própria palavra diz que o inimigo vem por um caminho, mas quando ele chega na tua presença, que ele vem para te afrontar, e você se levanta diante do Senhor, e você o enfrenta, ou seja, você vai para a guerra. A palavra do Senhor diz que ele foge por 7 caminhos na tua presença. Amém. Você tem que entender que quando você se levanta para a guerra, você está revestido do poder de Deus, da graça do Senhor, e isso faz uma grande diferença para esse inimigo. Ele vê uma barreira intransponível, então ele... Exatamente, essa palavra mesmo. Ele, ó, acabou. Você recebeu o impacto, mas você se renovou no Senhor, como a pastora falou, que eu já preguei várias vezes sobre Davi. Então você se levanta e ele vai embora. Versículo 15 aí, de Crônicas 20. E diz: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Você tem que ter certeza que a luta que você está enfrentando não é tua, mas é de Deus. Aleluia. E o Senhor está contigo. Amém. Versículo 16 diz: amanhã, chegou dizendo, descerei contra eles. E eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente ao deserto de Jereu. Deus já disse aonde isso é a vitória. Deus já disse onde ia encontrar o inimigo e aonde que ele ia morrer. Aleluia. Neste encontro, não tereis de pelejar. Deus dizendo para Josafá: tomai posição, ficai